Olá, sejam todos muito bem-vindos a este projeto de teoria musical. A princípio, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça do leitor quando ele pensa em teoria musical? Será a imagem de seu professor da escola, de cara carrancuda, atrás de um piano, acabando com a sua paciência? Ou talvez a imagem de um pianista arrogante fazendo música, seguindo todas as regras? Se uma destas ideias está perto de ser a ideia de teoria musical, então este vídeo é para você, você vai se surpreender. Para muitos músicos autodidatas, a ideia de teoria musical parece muito chata e até um pouco desafiadora. Contudo, se você já consegue ler algumas tablaturas e tocar algumas escalas numa guitarra, um violão, já sabe algo sobre teoria musical. Até o treino mais básico de teoria musical dão-lhe a chave para expandir as suas habilidades como músico. Uma boa dose de capacidade de ler pautas irá fazer com que você toque uma música clássica no piano muito mais facilmente, enquanto que algum conhecimento básico sobre progressão de acordes irá mostrar-lhe o caminho para escrever as suas próprias músicas. Bom, este vídeo vai estar dividido em 4 partes, sendo elas ritmo, melodia, harmonia e forma. Mas afinal, o que é teoria musical? Uma das coisas mais importantes a lembrar sobre a teoria musical é que a música veio primeiro. A música existe há milhares de anos, muito antes da teoria aparecer para explicar o que as pessoas estavam a tentar fazer quando batiam nos seus tambores. Então, nunca pense que não pode vir a ser um bom músico só porque nunca teve aulas de teoria musical. Na verdade, se você for um bom músico, já sabe muito de teoria. Apenas pode não saber as palavras ou as fórmulas científicas para o que está a fazer. Os conceitos e regras que constituem a teoria musical são idênticas às regras gramaticais aplicadas à linguagem escrita, que também veio depois das pessoas terem aprendido como falar umas com as outras. Assim como estar apto para transcrever a linguagem para o papel permite que as pessoas estejam muito longe de ouvir o que dizemos, estar apto para escrever a música torna possível outros músicos ler e tocar composições exatamente como o compositor as criou. Aprender a ler música é muito idêntico a aprender uma nova língua, ao ponto de uma pessoa fluente conseguir ouvir uma conversa musical quando lê uma pauta de uma música. Existem várias pessoas no mundo que não sabem ler nem escrever, mas conseguem comunicar seus pensamentos e sentimentos verbalmente sem problemas. Da mesma forma, existem vários músicos autodidatas que nunca aprenderam a ler ou escrever música e acham a ideia de aprender teoria musical tediosa e desnecessária. Contudo, assim como os saltos no conhecimento que podemos obter só por aprender a ler e escrever, a teoria musical pode ajudar os músicos a aprender novas técnicas, executar novos estilos e desenvolver a confiança também de que precisam para tentar coisas novas. Gregos, os primeiros teoristas. Muitas pessoas consideram a Grécia Antiga como o local do nascimento da teoria musical. Isto porque, nos modos da Grécia Antiga, os antigos gregos começaram as grandes escalas de filosofia e a ciência construídas em volta da dissecação de todo o aspecto individual da música que conheciam. Até Pitágoras, o homenzinho do triângulo, esteve envolvido no ato da criação da escala de oitavas, de 12 notas, que ainda usamos atualmente, hoje em dia. Ele fez isto pela via do primeiro círculo de quintas, que conhecemos mais à frente. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Uma invenção que continua a ser rigorosamente utilizada por músicos durante a sua vida. Outro cientista e filósofo grego conhecido, Aristóteles, é responsável por vários livros de teoria musical. Ele começou uma forma de notação musical rudimentar, que continuou a ser utilizada na Grécia e subsequentes culturas até cerca de 1000 anos depois dele falecer. Na verdade, tanto trabalho de teoria musical foi desenvolvido na Grécia Antiga que não foi necessário fazer grandes mudanças até a Renascença Europeia, perto de 2000 anos antes depois. Vizinhos e conquistadores da Grécia estavam mais que satisfeitos por incorporar matemática, ciência, filosofia, arte, literatura e a música nas suas próprias culturas. Ainda sem o benefício de uma perspectiva social e estrutural única da cultura grega, isto é,
crença que as pessoas inteligentes devem ser permitidas de simplesmente pensar nas coisas para o benefício da sociedade. Os que chegavam eram muito pressionados a expor as suas ideias. Por seu lado, os mediterrâneos tinham muitas outras coisas para se manter ocupados, como as guerras, as revoltas dos escravos, ameaças de bárbaros, as destruições de Roma e a atmosfera opressiva global que marcavam a Idade Média. Bom, dando início a esse segundo capítulo, nós iremos falar um pouco sobre notas musicais. Nós vamos entender o ritmo, a batida, o tempo, o valor das notas, como contar e marcar as notas, conhecer as notas com ligadura e pontuadas e também misturar os tipos de notas e contá-las. Como reconhecer a batida? A batida, ou beat, é uma pulsação de tempo. O tic-tac de um relógio é um bom exemplo. Todos os minutos, o apontador de segundos dá 60 pulsações, e cada uma dessas pulsações é uma batida, beat. Se acelerar ou desacelerar o ponteiro de segundos, estará a modificar o tempo da batida. As notas na música dizem-lhe o que você tocar durante todas essas pulsações. Um lembrete importante para a gente relembrar são algumas informações como o ritmo, sendo um padrão de pulsações regulares ou irregulares na música. Batida, ou beat, é uma série de repetidas e constantes pulsações de tempo que dividem o tempo em partes iguais. Cada pulsação é também chamada de batida. Tempo é a taxa ou rapidez da batida. Nota é uma notação que indica ao executante a longevidade e com que frequência deve tocar uma certa altura musical na batida. O aspecto das notas. As notas são feitas de 3 componentes específicos: a cabeça da nota, a haste e a bandeira. Todas as notas têm uma cabeça e é a parte redonda de uma nota. Uma haste da nota é a linha vertical agarrada à sua cabeça. E, por fim, a bandeira da nota é uma pequena linha que se agarra ao topo ou ao fundo da haste da nota. Tem uma cabeça, uma colcheia e a terceira tem os 3 componentes, a cabeça, a haste e a bandeira. A propósito, as hastes podem apontar para cima ou para baixo, dependendo do seu local na pauta. Apontar para cima ou para baixo não altera o valor da nota. Apenas as colcheias e todas as notas mais pequenas possuem bandeiras. Mínimas e semínimas têm haste, mas não têm bandeira. Em vez de cada nota receber uma bandeira, quando temos mais que uma nota igual, podemos conectá-las com uma linha de união, que é simplesmente uma forma de organizar a pauta, sem alterar o valor das notas. Na imagem 2.2, veremos como 2 colcheias podem ser escritas separadamente com bandeiras ou juntas com a linha de união. Bom, figura 2.2. As colcheias podem ser unidas com a linha de união em vez de terem bandeiras individuais. A figura 2.3 mostra semicolcheias com bandeiras agrupadas em 2 pares de notas conectadas pela dupla linha de união e todas conectadas pela dupla linha de união. A forma como aparecem não muda nada o seu valor, é só a aparência. Repare que quando fazemos uma união de notas, o número de linhas de união que as liga deve ser igual ao número de bandeiras, para assim reconhecermos o valor da nota. Figura 2.3 mostra semicolcheias com bandeiras agrupadas em 2 pares de notas conectadas pela dupla linha de união e todas conectadas pela dupla linha de união. A forma como aparece não muda nada no seu valor, é só a aparência. Repare que quando fazemos uma união de notas, o número de linhas e a união que as liga deve ser igual ao número de bandeiras, para assim reconhecermos o valor das notas. Figura 2.3. Estes 3 grupos de semicolcheias, escritas de 3 formas diferentes, são tocadas da mesma forma. Da mesma forma, as fusas, metade da colcheia, podem ser escritas da mesma forma, mas neste caso, como temos 3 bandeiras,
também teremos 3 linhas de união. Figura 2.4. Assim como as colcheias e as semicolcheias, as fusas podem ser escritas individualmente ou ligadas. Encontrar e seguir a batida. Quando se aprende como seguir a batida, varas de ritmo, instrumentos que consistem em cilindros de madeira, tornam-se mais úteis, assim como as baquetas da bateria. Se tiver um par, pegue nelas, se não, bater palmas ou ao mesmo marcar a batida com a perna também serve. Um lembrete: é absolutamente fundamental que você sinta a batida no seu corpo enquanto toca a música, seja enquanto lê uma peça de música ou improvisa com seus amigos. A única forma de se tornar apto a fazer isso é praticar, praticar, praticar e não parar. Seguir a batida da música é algo que terá que conseguir fazer se quiser progredir na música. Semibreves. A semibreve é a maior nota de todas, tem a maior duração. A figura 2.5 mostra o seu aspecto. Figura 2.5. A semibreve consiste numa forma oval. A semibreve ela tem a duração de um compasso inteiro, ou seja, imaginemos que temos uma fórmula do compasso 4x4. Esta fórmula ela nos diz que um compasso dura 4 batidas. Se tivermos uma semibreve, essa nota ela é segurada o compasso inteiro, ou seja, durante as 4 batidas. Ao contarmos as batidas, contamos a batida que está em letras maiúsculas mais alto. E essa batida que tem letras maiúsculas é a batida em que a nota é tocada e dura até a próxima batida em letras maiúsculas. Então, se tivermos uma linha com 3 semibreves, contamos assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bom, a figura 2.6 nos apresenta aqui 3 semibreves. Cada uma tem a duração de 4 batidas. Outra forma que a semibreve ela pode ter é a dupla semibreve. Não se encontra muitas vezes, mas ao se encontrar, você já vai reconhecer. Aqui na figura 2.7, né? É uma dupla semibreve, ela tem o dobro da duração da semibreve simples. Quando vir uma dupla semibreve, terá de segurar durante 2 compassos, ou seja, no compasso 4x4, seguramos-la como 8 batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Outra forma de mostrar uma nota que dure compassos é juntar 2 semibreves com uma ligadura. As ligaduras serão discutidas mais à frente. Mínimas. Seguindo a lógica, se sabemos que as notas se vão dividindo em metade do seu tempo, sabemos que uma mínima tem metade da duração da semibreve, como podemos ver aqui na figura 2.8. Uma mínima é segurada por metade do tempo da semibreve. A contagem das mínimas na imagem acima ficaria assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora, misturemos 2 tipos de notas, uma semibreve e 2 mínimas, como vemos aqui na figura 2.9. Uma semibreve e 2 mínimas. Neste caso, então, seguramos a semibreve por 4 batidas, tempo 4x4, que representa o compasso inteiro, e as mínimas por 2 batidas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Semínimas. Se dividirmos a semibreve em 4, obtemos uma semínima. Pode pensar em dividir sempre a semibreve pelo dobro, 2, 4, 8, 16, para achar o valor das notas, ou então basta dividir o valor da nota do nível acima pela metade. Cabe ao leitor achar a forma que prefere. Então, como dizíamos, a semínima tem metade do valor da mínima, ou seja, no compasso que estamos a usar a semínima terá metade do valor da mínima. Se a mínima durava 2 batidas, então a semínima irá durar 1 batida apenas, como vemos aqui na figura 2.10. Estas são 4 semínimas e tem a duração de 1 batida. E 4 semínimas seriam contadas assim: 1, 2, 3, 4, acentuando todos os tempos.
Agora, vamos misturar um pouco das notas. Imaginemos o seguinte cenário. Aqui na figura 2.11. Uma mistura de uma semibreve e duas semínimas e uma mínima. Neste caso, então ficaria assim a contagem em 2 compassos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acentuando 1, 2 e o 3. Ou seja, a semibreve dura as 4 batidas, as duas semínimas duram uma batida cada e por fim a mínima dura 2 batidas. Colcheias e restantes notas. Esta é a altura em que as partituras começam a parecer um pouco assustadoras. Normalmente, apenas 1 ou 2 aglomerados de colcheias numa peça musical não é suficiente para assustar a maioria dos alunos normais, mas quando o aluno abre uma página cheia de colcheias, semicolcheias e fusas, simplesmente apercebe-se que tem muito trabalho pela frente. Por quê? Mas porque essas notas são rápidas? Uma colcheia tem o seguinte aspecto, aqui na figura 2.12. A colcheia ela é segurada durante 1/8 do tempo da semibreve, ou seja, metade da duração da semínima. Como dissemos, uma colcheia tem metade da duração da semínima, 8 colcheias preenchem a duração de uma semibreve, visto que a colcheia tem 1/8 de duração da semibreve, o que significa que num compasso de 4x4 ela dura meia batida. Então, como temos metade de uma batida, fácil, acrescente um E no meio de cada batida e toque ou bata palma nesse E também. Os números representados as batidas e o E, a metade da batida, conhecidos como contratempo, ou seja, temos 4 tempos e 4 contratempos. Uma semicolcheia tem a duração de metade da colcheia, o que significa que teremos de dividir uma batida em 4, ou seja, tocaremos 4 vezes a nota numa só batida. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Falando do aspecto da semicolcheia, ela é assim. Olha aqui na figura 2.13. A semicolcheia ela dura metade da colcheia. Então, agora que a coisa ficou mais difícil, como faremos a contagem? Existe um pequeno truque. Acrescentamos as letras I e A à contagem e tocaremos essas letras também. Por exemplo, imaginemos 8 semicolcheias. Contaríamos assim, em um compasso 4x4. 1, I, A, E, 2, I, A, E, 3, I, A, E, 4, I, A, E, 1, I, A, E, 2, I, A, E, 3, I, A, E, 4, I, A, E, 1 e por aí vai. Ou seja, nós tocaríamos 4 vezes em cada batida, depois que a fusa, que tem o seguinte aspecto. Nós iremos ver aqui nessa figura 2.14. Uma fusa, ela tem metade da duração da colcheia. E para a fusa, então, nós deveremos dividir uma batida em 8 num compasso 4x4. Ou seja, tocamos 8 vezes a nota numa batida. O leitor ficará feliz por saber que não irá encontrar muitas vezes a fusa numa peça musical. Pontos e ligaduras das notas. Por vezes, podemos querer aumentar ligeiramente o valor de uma nota. Existem 2 maneiras principais de aumentar o valor da nota na música escritas, que são as notas pontuadas e as notas ligadas. Notas pontuadas. Ocasionalmente, irá encontrar uma nota seguida de um ponto, chamado de ponto de aumento. Isso significa que o valor da nota é aumentado em mais metade do seu valor de origem. O uso mais comum da nota pontuada é quando uma mínima é feita para durar 3 batidas ao invés de 2, como mostra essa próxima figura, figura 2.15. Uma mínima pontuada dura 2 batidas, que é a sua origem, mais uma batida, que é metade do seu valor de origem, que são 2 batidas. É menos comum, mas também é aplicável,
a semibreve pontuada. Isso significa que o valor da semibreve é aumentado de 4 para 6 batidas. Se aparecerem 2 pontos depois da nota, então o valor da nota é aumentado por mais 1/4 do valor original. Uma mínima com 2 pontos teria 2 batidas mais uma, mais meia batida, o que dariam 3 batidas e meia. Isto é tão raro de aparecer na música atual que provavelmente você nunca verá, mas no caso de ver, já sabe o que significa. O compositor Richard Wagner era muito apreciador desse tipo de pontuação. Notas ligadas. Outra forma de aumentar o valor de uma nota é ligá-la, como mostra a próxima imagem, que é a figura 2,16. Duas semínimas ligadas têm exatamente o mesmo valor de uma mínima. Quando vir uma ligadura, simplesmente some o valor das notas e a nota terá o valor desse resultado. As ligaduras, elas conectam notas que têm a mesma altura para criar uma única nota continuada, em vez de duas separadas. Então, uma semínima ligada a outra semínima é igual a uma mínima tendo a duração de 2 batidas. 1, 2. Atenção, não confunda as ligaduras com o ligado ou legato. Um ligado lhe parece uma ligadura, mas liga 2 notas de diferentes alturas. Nós vamos falar isso mais pra frente. Misturar as notas. Não irá encontrar muitas peças musicais que sejam compostas inteiramente por um só tipo de nota, então terá de trabalhar com uma variedade de notas musicais. Os exercícios seguintes são exatamente o que precisa para praticar, criando como que um metrônomo automático no seu cérebro, sabe? Cada exercício está agrupado em compassos, em 4 batidas cada. Lembrete. Nestes exercícios, bata palmas nas batidas com letra maiúscula. Se encontrar letras no meio das batidas, também deve bater palmas nessas letras, como dissemos os contratempos. Aqui estamos mostrando esse exercício. A figura 2,17. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura 2,18. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura 2,19. 1, 2 e 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 e 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura 2,20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, neste próximo capítulo, iremos falar sobre pausas musicais, começando pela pausa semibreve. Assim como a nota semibreve, uma pausa semibreve dura 4 batidas, na fórmula de compasso comum, 4x4. Olhe para a figura 3.1 para um exemplo de uma pausa semibreve. Aqui nessa figura, temos uma pausa semibreve, que parece um chapéu ao contrário. Assim como a dupla semibreve, temos o seu equivalente na pausa, que é muito raro. Se ver um deste num compasso 4x4, então não terá de tocar nada durante 8 batidas. Aqui nessa figura 3.2, raramente encontrará essa dupla pausa semibreve, mas se encontrar, já sabe sobre a sua aparência. Pausa mínima. Assim como a nota mínima, uma pausa mínima dura metade do tempo da pausa semibreve. Ou seja, se uma semibreve durar 4 batidas, então a pausa mínima durará 2 batidas. Aqui nessa figura 3.3, a pausa mínima dura metade de uma semibreve. Dê também uma olhada às notas e a pausa na próxima figura, essa figura 3.4. Uma semibreve, uma mínima e uma pausa mínima. Se tivesse de contar a música na figura 3.4, ela ficaria mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acentuando o número 1. De novo,
As pausas não se tocam, não bata as palmas, apenas conte-as mentalmente. Lembre-se de parar de tocar seu instrumento enquanto conta. Pausas semínimas. Consegue prever o que se segue? Divida uma pausa mínima por 2 ou uma semibreve por 4 e terá a pausa semínima. Uma pausa semínima dura 1/4 da semibreve ou metade da mínima. E ela tem a seguinte aparência. Uma pausa semínima ela tem metade da duração da mínima. Essa figura aqui 3.5. Já a figura 3.6 ela mostra uma semibreve e uma mínima separadas por duas pausas semínimas. E elas contaria assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acentuando o 1 e o 3. Estes tempos. Pausas colcheias e restantes. As pausas colcheias, pausas semicolcheias e pausas fusas são facilmente reconhecidas porque todas têm uma bandeira redonda, um pouco parecidas com as suas notas equivalentes. Uma colcheia tem uma bandeira na sua haste e uma pausa colcheia também tem uma bandeira na sua haste. Uma semicolcheia tem duas bandeiras, assim como a pausa semicolcheia. Igualmente, temos a fusa com 3 bandeiras e a sua pausa equivalente com 3 bandeiras também. Uma pausa colcheia tem o seguinte aspecto, aqui nessa figura 3.7, que é uma pausa colcheia com sua bandeira. Como poderá imaginar, uma pausa colcheia tem a duração da nota colcheia, ou seja, metade da semínima, que é o mesmo que 1/8 da semibreve. Isto significa que no compasso de 4/4, uma pausa colcheia tem a duração de meia batida. Uma pausa semicolcheia tem a aparência da figura 3.8, tem metade de duração da colcheia. Por outras palavras, existem 16 pausas semicolcheias numa semibreve, que essa figura 2.8 é uma pausa semicolcheia que é raramente encontrada e tem 2 bandeiras. Provavelmente você nunca encontrará uma, mas a pausa fusa ela tem a seguinte aparência, essa figura 3.9. É uma pausa fusa, né? E é ainda mais rara e tem 3 bandeiras. Uma pausa fusa ela tem metade de duração da semicolcheia. Pausas pontuadas. Ao contrário das notas, as pausas nunca são ligadas para se tornarem mais longas. Então, não se aborreça para ligar pausas na música. No entanto, as pausas, por vezes, são pontuadas quando o seu valor precisa ser estendido. Assim como nas notas, quando vem uma pausa pontuada por um ponto de aumento, o valor da nota aumentada para mais da metade do seu valor de origem. Essa figura 3.10 mostra uma pausa mínima pontuada. É uma pausa mínima pontuada e tem uma duração de uma pausa mínima e mais metade do seu valor. No caso anterior, no compasso 4/4, a pausa teria a duração de 3 batidas. Se ver 2 pontos na pausa, como mostra a próxima figura, então o valor da pausa pontuada aumentada ainda é 1/4 do valor de origem para além da metade do valor. E também, por sorte, é quase certo que você também nunca encontrará essa pausa duplamente pontuada, como mostra essa figura 3.11. Como misturar tudo? A melhor forma de ouvir verdadeiramente como as pausas afetam uma peça musical é misturá-la com as notas. Para evitar muita confusão, utilizaremos apenas semínimas no próximo exercício. Os 5 exercícios mostrados nas próximas figuras são exatamente o que precisa para praticar, fazendo um metrônomo mental e tornando cada tipo de nota e pausa automaticamente registrados na sua mente. Cada exercício contém grupos de 4 batidas. Figura 3.12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura 3.13. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figura 3.14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acentuando 2, 4, 1, 4. Figura 3.15.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acentuando 3 e 4, 1, 2, 3. Figura 3,16, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acentuando 1 e 3 e 4. Bom, enfim, chegamos ao último capítulo, onde falaremos sobre fórmulas de compasso. Nele, nós comentaremos como introduzir a pauta musical, decifrar as fórmulas de compasso, como conhecer a diferença entre fórmulas de compasso simples e compostas e descobrir o que constitui um compasso. Conhecendo a pauta musical. As notas e as pautas na música são escritas no que chamamos de pauta musical. Uma pauta ela é feita de 5 linhas horizontais e paralelas, contendo 4 espaços entre elas, como mostra a próxima figura 4.1. As duas claves primárias, em cima temos a clave de Sol e embaixo a clave de Fá. Clave de Sol e clave de Fá. Bom, as notas e as pausas são escritas nas linhas e nos espaços da pauta. Cada nota musical é representada pela linha ou espaço onde está dependendo da clave escrita no início da pauta. Olhe de novo para a figura 4.1. Em cima temos a clave de Sol e embaixo a clave de Fá. Basicamente, a clave de Sol é usada para notas mais agudas e a clave de Fá para notas mais graves. Na música, para alguns instrumentos, como o piano, quando ambas as claves são utilizadas, a clave de Sol é colocada em cima e a clave de Fá embaixo, originando a dupla pauta. Fórmulas de compasso. Na música escrita, logo em frente à clave no início da pauta irá encontrar um par de números, um em cima do outro. Veja os exemplos embaixo, que é a figura 4.2. 3 tipos de fórmulas de compasso, lida como tempo 2x4, 3x4 e 4x4. O par de números é chamado de fórmula de compasso, que é o tema principal deste capítulo. A fórmula de compasso existe para nos dizer duas coisas: o número de batidas por compasso, o número de cima na fórmula do compasso, ele nos diz o número de batidas a serem tocadas em cada compasso. Se o número de cima for 2, então o compasso contém 2 batidas. E ele também nos diz qual nota recebe uma batida. O número de baixo da fórmula do compasso ele nos diz que tipo de nota equivale a uma batida, mais comumente semínimas e colcheias. Se o número de baixo for 4, então uma semínima, um quarto da semibreve, dura uma batida. Se for um 8, então a colcheia, um oitavo da semibreve, dura uma batida. Outra forma de ler é atribuir à nota semibreve o número de batidas do número de baixo da fórmula do compasso. Falando sobre compassos, um compasso, também conhecido por barra, é qualquer segmento da música escrita contido entre duas barras verticais que percorrem a pauta de cima a baixo. Os compassos eles seguem um após o outro através de uma peça musical, e cada um contém o número de batidas indicado no número de cima da fórmula do compasso. Uma forte acentuação é posta na primeira batida de cada compasso, a batida 1. O número de cima da fórmula do compasso dá a conhecer quantas batidas existem em cada compasso, como mostra a próxima figura, 4.3. As linhas verticais, representam os compassos. Falando sobre fórmulas de compasso simples são as mais fáceis de contar, assim como a pulsação 1-2 numa peça da música. Elas são necessários 4 requisitos para formar uma fórmula de compasso simples. Dentre eles, número 1. Cada batida é dividida em 2 componentes iguais. Isto torna-se mais óbvio quando é aplicado às colcheias e às notas mais pequenas. No tempo simples, 2 colcheias são sempre conectadas pela linha de união, assim como as semicolcheias ou as fusas. Visto de outra forma, se houver mais de uma única nota na batida, elas são sempre agrupadas, juntadas para igualar uma batida. Número 2. A nota que recebe a duração de uma batida tende a ser uma nota pontuada.
Quando está a contar uma música na sua mente, irá apenas contar notas sem pontuações divisíveis por 2. Normalmente, isso significa que a semínima ela pode significar também a mínima, a semibreve ou por vezes a colcheia. No tempo 4x4, por exemplo, quando contamos o compasso, a nossa mente vai contar 1, 2, 3, 4 continuamente. No tempo 3x4 será 1, 2, 3 continuamente. Número 3. O número de cima não é divisível por 3, exceto quando o mesmo é 3. Por exemplo, 3x4, 3x8 são considerados simples, enquanto 6x4, 6x8, 9x16 não. Número 4. O número de batidas são o mesmo em todos os compassos. Todos os compassos ou barras da música, numa fórmula de compasso simples, têm o mesmo número de batidas por compassos durante a música. Uma vez que entrou na contagem do tempo, não tente se preocupar mais com nada, só se assegurar que as notas estão seguindo a batida. Compassos e contagem no tempo simples. Os compassos foram implementados especificamente para ajudar os executantes a perceber e a não perderem a situação, o sentido onde estão na música, e ajuda-os a tocar no ritmo apropriado. No tempo simples, o compasso é onde um verdadeiro ritmo de uma peça musical pode ser realmente sentido, mesmo que esteja apenas a ler uma partitura sem tocar. Fórmulas de compasso compostas. Um pouco mais complicadas que as fórmulas de compasso simples são as fórmulas de compasso compostas. Aqui vai uma breve lista sobre os compassos compostos. Número 1. O número de cima é divisível por 3, exceto nas fórmulas que o compasso em que o número de cima já é o próprio 3. Qualquer fórmula de compasso com 6, 9, 12, 15 e daí para cima são fórmulas de compasso compostas. 3x4, 3x8 não são compostas porque o número de cima é o 3. As fórmulas de compasso compostas mais comuns são 6x8, 9x8 e 18x8. Número 2. A batida é uma semínima pontuada ou 3 colcheias. Número 3. Cada batida é subdividida em 3 componentes. De novo, isso é mais claro quando aplicado a colcheias e anteriores. No tempo simples, 2 colcheias são sempre unidas. No tempo composto, 3 colcheias são ligadas, assim como 6 semicolcheias. Contagem dos compassos no tempo composto. Uma grande diferença na música, na fórmula do compasso simples e na música de fórmula de compasso composto, é que a sua sonoridade é diferente. No tempo composto, a acentuação não é só colocada na primeira batida de cada compasso, como no tempo simples, mas também é colocada uma ligeira acentuação em cada batida sucessiva. Desta forma, existem 2 tipos de acentuações nas batidas em cada compasso de música. Com o tempo 6x8, 3 acentuações numa peça 9x8, 4 acentuações numa peça de compasso 12x8, por aí vai. Fórmulas de compassos assimétricas. Fórmulas de compasso assimétricas, também conhecidas por complexas ou irregulares, normalmente contêm 5 ou 7 batidas, comparadas com as tradicionais de compasso, 2, 3, 4, que a gente já viu. Fórmulas de compassos assimétricas são muito comuns na música tradicional à volta ao mundo. Quando uma peça musical com a fórmula de compasso assimétrica é tocada, o pulso ou batida da música é sentida ou ouvida um pouco diferente que a música escrita nas fórmulas de compasso simples e composta. Músicas com fórmulas de compasso 5x4, 5x8, 5x16 são normalmente divididas em 2 pulsações, com 2 batidas, mais 3 batidas ou vice-versa. O padrão de acentuação não tem de se repetir de compasso para compasso. A única coisa constante é que ele continua a haver 5 batidas por compasso.